Programa liberado pela Censura Federal para este horário. Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Olá, amigos e amigas, eu sou o André Arruda e bom dia para quem? Para você? Para mim? Pois é. Antes de mais nada, eu tenho que lembrar de uma coisa aqui. Gente, no episódio de ontem eu falei sobre que tinha pouca notícia, só que eu esqueci de falar de uma coisa que realmente estava acontecendo na terça-feira e que foi muito marcante para o Brasil inteiro, que foi uma sucessão de greves, vários movimentos grevistas que ocorreram, né, no dia de terça-feira, greve dos professores em Minas Gerais, greve do transporte público no Rio de Janeiro, greve dos garis no Rio de Janeiro, e a greve dos funcionários de Guarulhos, que já está há algum tempo. Já está havendo também movimentos também grevistas. O Banco Central, né, também está entrando de greve, e também não podemos dizer a grande paralisação dos profissionais de aplicativos de transporte e também os entregadores, né, que trabalham por aplicativo. A gente vê essa questão da uberização, né, que teve, né? A gente chama de uberização, que o trabalho on demand, é o trabalho sob demanda, né? No mundo do trabalho você tem em algumas empresas de tecnologia o conceito de o trabalho ser por tarefa e não por tempo. Só que esse modelo ampliado e colocado aí nessa esteira dos transportes, das entregas, né, da logística, ele tem um efeito muito nefasto, né? Porque todos os custos de produção, isso a gente viu antigamente em outras empresas, com o fenômeno, eu digo, o famigerado fenômeno da pejotização, né? Porque a ideia de você, em vez de você contratar um empregado formal e contratar uma pessoa PJ, uma pessoa com uma empresa, é justamente para que todos os custos operacionais sejam arcados pelo funcionário. Então, imposto de renda, quem paga? O funcionário. INSS, quem paga? O funcionário. Fundo de garantia não tem, férias não tem, é acordo de cavalheiros. Então essa questão trabalho sob demanda jogado nesse fenômeno da uberização, né, é algo que você coloca todas as burocracias ficam a cargo do motorista ou do motoboy, que geralmente são pessoas que não têm uma qualificação alta, e isso faz com que essas pessoas
não se preocupem tanto com burocracias, até mesmo porque isso tem custo, e essas pessoas, muitas vezes, elas não vivem, elas sobrevivem, né? E aí a gente chega a essa situação, né, com gasolina, com os custos altos de combustíveis, com, uh, com o custo alto de vida, fazendo com que esse percentual de ganhos que esses trabalhadores têm seja cada vez menor. E ainda mais, né? Porque se você coloca aumentar, isso é princípio básico da economia, né? Oferta e demanda. Se você tem uma oferta muito grande de pessoas, muita gente entrando, né, nesse trabalho, a gente acaba tendo aí o grande problema aí de que o custo vai acabar ficando menor, porque você vai ter uma competitividade maior, entendeu? E as pessoas que vão trabalhar, cada vez mais pessoas vão começar a trabalhar, a ganhar cada vez menos. Então aí que nós temos um grande problema, né, desses modelos de trabalho, porque é os modelos que realmente não se importam com o trabalhador. E aí a gente vê também que as relações de trabalho, elas não se importam com o trabalhador e não entendem que o trabalhador recebe para consumir. E se essa pessoa recebe para consumir, significa que menos pessoas trabalhando serão menos pessoas consumindo, e menos pessoas consumindo significa que a economia não vai andar, tá? E aí nós vamos ter essa situação recessiva com todo mundo querendo ganhar mais, porque essa inflação que nós temos não é inflação de demanda, é uma inflação de manutenção de receita, porque são menos pessoas consumindo e as empresas querem manter as suas margens de lucro, entendeu? E aí a gente vai acabar entrando na questão monetária, né? Porque o dinheiro nada mais é do que uma referência de valor para bens e serviços. E por ser uma referência de valor para bens e serviços, quanto mais o dinheiro circular, mais bens e serviços estarão circulando e mais o dinheiro se valoriza. Isso seria o óbvio, mas aí a gente tem o ego, você tem a ganância de alguns que querem ficar com o máximo dinheiro possível. E esse dinheiro vai se perdendo o valor com o tempo. Vai se perdendo o valor com o tempo. Tá? E aí, o que a gente vê hoje, né? Nós temos hoje uma seguinte situação, né, da guerra, né? Parece que está chegando aos finalmente, para desespero da caserna. Já vou falar desses caras, porque essa noite veio uma bomba que dá muito ódio e nojo, né? O Moraes, do STF, estipulou a multa e bloqueio de bens do Daniel Silveira. Por quê? O cara tá birra, né? O cara conseguiu ter a pachorra, ele é macho para quebrar a placa de Marielle, né? Mas foge da justiça como o diabo foge da cruz. O cara vai ter a tornozeleira eletrônica, está escondido dentro do Congresso para não receber a tornozeleira, né? E isso gera um constrangimento ao Congresso, porque nós temos aí um parlamentar que não tem envergadura moral e ética para assumir o seu cargo, né?
Ah, Flávio, pro inferno. Aí a Polícia Federal disse que não vê indício de crime de Bolsonaro sob interferência do órgão. Ué, já tá aparelhada a PF. O Bolsonaro já aparelhou a PF. Várias investigações que teve contra os filhos dele foram empacados. Trocou delegado, trocou equipe, né? Então, gente, é ridículo, né? O... Então, assim, saiu uma pesquisa aqui dizendo que o Lula tem 41, o Bolsonaro 32, tá? O Bolsonaro continua crescendo nas pesquisas, mas o Lula ainda continua na frente, tá? Deixa eu só passar aqui, porque quando é podcast tem que colocar aqui da onde que é essa pesquisa. Ela foi registrada no TSE com o código BR 06661/2022, tá? Então, se o pessoal for pesquisar, Lula com 41, Bolsonaro com 32, Ciro com 7, Sérgio Moro com 6, João Dória com 3, Janones com 2 do Avante, Eduardo Leite com 1, Simone Tebet com 1, Luiz Felipe Dávila com 0, Vera Lúcia do PSTU com 0, brancos e nulos 5, não sabem ou não opinaram 2. É complicado. A distância de 12 pontos percentuais é a menor em janeiro foi de 22 pontos, aí Lula está com 50 e Bolsonaro com 38. Tá? Quais são as questões que o pessoal estava falando? Primeiro, a pandemia, que está cada vez menor, é algo que desabona o governo Bolsonaro. Segundo, o Bolsonaro está usando a sua máquina, tá? E terceiro, que é a coisa que eu digo pro pessoal, que é essa bosta dessa imprensa brasileira, que fica aí colocando 90% do seu noticiário com essa bosta dessa guerra da Ucrânia e esquece de bater nesse filho da puta. Entendeu? Porque é vergonhoso. Tem que bater mesmo porque esse governo é um lixo. É um lixo. Então, aqui, falar em guerra, né? Já que falou da guerra, parece que a história de reduzir as tropas russas, as tropas do Putin na Ucrânia parece que foi blefe, porque um dia depois de ter anunciado a retirada das tropas, voltou a ter ataques mais fortes na capital Kiev. Que coisa, né? A Comissão de Saúde aprovou o uso do primeiro remédio contra a Covid pelo SUS, que não é a cloroquina e não é a ivermectina. É um remédio para a Covid que está aprovado ainda, vai passar por outros itens, mas a média de morte está bem menor da Covid, graças a Deus, menor patamar desde 19 de janeiro, tá? E as internações pela Covid caíram 84% em São Paulo. Isso é bom, é um bom sinal, significa que a epidemia aparentemente está sob controle, mas a gente tem que ficar esperto com a Europa, porque está tendo novo crescimento, que é a BA2, mas aí que está o ponto, né? Porque a adesão à pandemia, à vacinação no Brasil foi maciça. Quase 90%, acho que mais de 80% da população brasileira já está com o esquema vacinal completo e nós já passou de 1/3, né, da população com a dose de reforço e ainda já tem gente tomando a 4ª dose. Então, a adesão foi grande à vacinação e isso fez com que ou essa cepa, que muitos se preocupam com essa cepa BA2, essa subcepa da Omicron, ela
ela pegou muito a Europa, mas o problema da Europa é justamente que, principalmente no leste europeu, a adesão à vacinação está baixa. Então, por isso que está o rebosteio todo lá na Europa, lá em relação à Covid, e Estados Unidos também, então tudo isso, né? Bem, esse episódio ele está sendo gravado de uma forma diferente. E por quê? Porque hoje é dia 31 de março de 2022. Há exatos 58 anos, o Brasil sofreu um golpe militar. E, por incrível que possa parecer, a caserna brasileira, porque com o Bolsonaro esses milicos perderam totalmente a vergonha, vão fazer uma declaração dizendo mentirosamente que o golpe serviu para impedir que houvesse um golpe de esquerda. É a coisa mais absurda e idiota que possa se dizer, e no fim, isso é uma clara provocação. É uma clara provocação não à esquerda, é uma clara provocação à democracia nesse país. É uma clara provocação a um país decente e melhor. Porque esse golpe, ele teve uma única serventia, porque os militares desde sempre foram uma força auxiliar da aristocracia brasileira, dessa elite atrasada desse país, em manter-se o seu domínio, seja pela política, seja pela força. E aí a gente para pensar o que é esse golpe de 64. Foi um retrocesso. O Brasil poderia ser um país que iria crescer muito forte com uma participação mais ativa dos brasileiros, que acabaram sendo excluídos. Não podemos deixar de esquecer as pessoas que foram torturadas e mortas e sumiram do mapa nas mãos dos militares. Não podemos deixar de lembrar que na década de 1970 teve um surto de meningite que o governo tentou encobrir a todo custo, e crianças nesse país ou morreram ou sofreram graves sequelas, porque o governo militar quis esconder a todo custo uma epidemia. Não podemos deixar de esquecer, e isso está ocorrendo até hoje, os ataques que estão fazendo em nome de um desenvolvimento. É como se fosse uma caricatura. O que aconteceu no regime militar é como se fosse uma caricatura do avanço para o oeste dos Estados Unidos. Até nisso eles queriam imitar. O avanço para a Amazônia é para matar índios, indígenas, que foram mortos não apenas por bala, mas também foram mortos pela moléstia, pela doença que os brancos traziam. Tinha índio que não tinha contato, índio isolado, morrendo de gripe, na mão, por ter tido contato com grileiro, com garimpeiro. E é
E é essa a história que esses querem exaltar hoje, nos quartéis. É uma história que a gente não pode esquecer. Porque conhecer a história é o primeiro passo para mudar o futuro e mudar o presente. Ditadura nunca mais. E não vem que não tem, milicos, porque esse ano não vai ter golpe. Vocês não vão conseguir emplacar mais um mandato desse Bolsonaro, que são ressentidos, que são pessoas que não têm nenhum tipo de entendimento patriótico, apesar de dizer que são patrióticos, apesar de dizer que são patriotas. Não são, porque patriotismo tem a ver com encarar uma realidade, e a realidade injusta desse país. E não manter uma política de manter gente privilegiada enquanto milhões e milhões estão nas ruas, passando fome, estão sofrendo com a violência, estão sendo presos injustamente. Eu vi um caso aqui que foi absurdo, de um rapaz que foi preso por pitadas de maconha. Era uma coisa tão pequena que eles não conseguia nem fazer medida com a balança. Foi preso, foi condenado, recorreu, o STJ manteve a condenação. Isso é um precedente perigoso. Aí me vem esse cara aí da tornozeleira querendo desobedecer uma ordem judicial. Aí a gente acaba tendo a certeza que o Brasil é um país da impunidade. Porque só vai ser preso, só vai ser punido mesmo quem é preto e pobre. E é isso que a gente vai ter que correr atrás. A gente precisa ter essa consciência, viu? É consciência de classe. O Bolsonaro no domingo falou, nós contra eles? Sim, é nós contra eles. Só que é nós, o povo, contra vocês, elite do atraso. Eu costumo fazer no final do episódio uma mensagem assim de otimismo. Eu sei que tomou tempo demais, já estou com quase 25 minutos de fala. Mas uma coisa que eu digo para vocês, de uma forma bem sincera, gente, é que essa quinta-feira, que é o último dia de março, nós estamos terminando o primeiro trimestre de 2022. É a quarta parte do ano. Que essa quinta-feira, esse último dia de ano, esse dia 31 de março de 2022, seja um momento que você reflita. Eu acho que o ponto é esse, reflexão. Porque antes, a gente precisa ter o entendimento de que nós somos parte de um enorme sistema social. Nós somos parte. Que são pequenas células, que são as famílias, e depois a vizinhança, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo. Nós somos parte desse sistema. E vários outros subsistemas, né? O subsistema dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, dos seus outros familiares que não convivem contigo, dos seus colegas de bebedeira, de futebol, seus
seu grupo de amigos. Todos nós fazemos parte de um todo e se entrelaçam essas partes. Você pode ser uma parte de vários todos diferentes. Você pode ser a intersecção de vários grupos diferentes. E isso te dá o entendimento de importância de você fazer a diferença, de você tomar partido, de você ter opinião, de você agir. E isso implica a gente buscar ser agentes transformadores de uma sociedade melhor. De uma sociedade que possa ser mais fraterna, uma sociedade que use melhor os seus recursos naturais, que não seja consumista, que não degrade a natureza, que não degrade o próximo, que seja acolhedora, inclusiva, que tenha respeito, que respeite, que trate o diferente como parte e não como algo estranho. E aí eu não posso deixar de esquecer que até o dia 4 de maio de 2022, você que está longe da sua cidade, onde você vota, você que tem 16 e 18 anos, você que deixou de votar 2 ou 3 eleições seguidas, acho que é 3 eleições seguidas, regularize o seu título, transfira seu título, faça o seu título. E em outubro, vote. Vote com consciência. Eu já tenho o meu voto. Meu voto não é Bolsonaro. Meu voto é não Bolsonaro. Se tiver eleição entre Cone e Bolsonaro, eu voto no Cone. E todo mundo que babar o ovo, que estiver do lado do Bolsonaro, eu também não vou votar. Porque eles representam aquilo que eu não sou e que não quero ser. É esse tipo de campanha que a gente precisa fazer. Eles são aquilo que eu não sou e não quero ser. Então eu não vou votar no Bolsonaro e nenhum daqueles que são a favor do Bolsonaro. Que a sua quinta-feira tenha esperança e atitude. Essa que eu estou te passando. Que você consiga, nessa quinta-feira, fazer a diferença. Ou que comece a fazer a diferença. Porque toda a grande jornada tem um primeiro passo. Um beijo para vocês, se cuidem e até amanhã, 1º de abril. Dia da mentira? Vamos ver. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br
Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.